Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciamos aí o nosso café com Bíblia desta noite, né? Segunda-feira. Nós sempre fazemos aí o nosso café com Bíblia. E hoje a gente dá início aí ao nosso estudo dessa noite. E eu quero falar um pouquinho sobre diversos assuntos. Quero tratar vários pontos, quero ver se eu consigo te envolver numa informação, né? Basicamente hoje eu quero falar assim, vamos dizer assim, respostas para a vida. E eu gostaria de iniciar a palavra de Deus, o estudo desta noite. Eu gostaria de iniciar lá pelo livro de Mateus, né? Hoje eu quero falar um pouquinho assim de coisas que nos atraiam para a maturidade. Então a gente não faz um estudo muito prolongado aí, é sempre curto, né? 50 minutos, uma hora. E sem perca de tempo, vamos iniciar com uma oração? Vamos orar a Deus pedindo a direção sobre o estudo dessa noite, né? Que Deus guie esse estudo, que você aí, se Deus tocar o seu coração, que você compartilhe o vídeo aí, né? Que você seja edificado pela palavra de Deus. E eu te convido neste momento a gente orar, pedir a direção de Deus por esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque em mais uma oportunidade podemos falar da Tua Palavra, podemos, ó Deus, trazer informação viva para estes dias, ó Pai, de uma palavra que edifica, de uma palavra que transforma, ó Deus. Pedimos a Tua direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos iniciar o estudo desta noite. E eu quero convidar você aí, se você acompanha ou se você apenas ouve, deixa para verificar depois. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Né? Por exemplo, a gente vai iniciar aí sabendo o porquê que nós precisamos da palavra de Deus. Qual é a necessidade da palavra de Deus? Primeiro a gente pergunta assim, posso confiar na palavra de Deus? Sim, a palavra de Deus é verdadeira. Todas as suas promessas se cumprem com segurança. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus, mas não é na tentação de Jesus que nós vamos nos firmar o estudo desta noite. Mas sim no ponto que Jesus responde, ele nos orienta e nos dá uma informação muito preciosa ali, que ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós entendemos que precisamos da palavra de Deus, tanto quanto o pão. Nós compreendemos que a palavra de Deus, que a Bíblia, é a verdade. Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, né? Quando está lá em João 17, no versículo 17, Jesus diz, a tua palavra é verdade. Até que o céu e a terra se passem, em nenhum modo se passará a lei, ou um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. Jonathan, mas qual o intuito de nós começarmos falando sobre a palavra de Deus, sobre a veracidade, sobre ela ser a verdade, sobre eu precisar dela? Qual a importância disso tudo? A importância disso tudo é nós entendermos o quão maduros somos para compreender que Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador de toda a terra, ele veio e ele mudou a história. Ele transformou o mundo. Porque o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo.
Através da palavra de Deus temos acesso ao Filho de Deus que nos apresenta quem é este Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador do mundo, Deus é a fonte da vida. Se nós chegarmos no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 24 e 25, vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo este Deus Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida e respiração a todos. Mas quantos deuses existem? Quantos deuses há? No livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 5, na primeira parte do versículo, vai dizer: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há. Qual é a minha ideia hoje no estudo, então, para nós crescermos e sermos edificados? É sermos maduros, é sermos inteligentes, é sermos racionais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, ser pensante, ser que pensa, ser que raciocina. Para amarmos a Deus, o mandamento é que amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, intelecto. Tanto é que a nossa fé é alimentada através da palavra de Deus. Quando nós sentamos, ouvimos a pregação e ela nos enche de fé. Não é um estudo que traz fé, não é ler que traz fé. Um estudo e a leitura traz informação para, na hora do dia a dia, gerar conhecimento. E quando vivenciarmos situações frustrantes, que nos caiba utilizar da palavra para dar um conselho, para dar uma opinião, para tomar uma decisão, então, através da informação que gerou conhecimento, podemos ser sábios perante Deus. Porque partirmos de um ponto onde a sua palavra nos norteia, onde a sua palavra nos ensina. Aí então chegamos a um entendimento que eu posso perguntar assim: não é a Bíblia demasiadamente antiga para ser alguma unidade e ter utilidade para o dia de hoje? O que você acha? A Bíblia já não é um livro velho, ultrapassado, para guiar os nossos dias hoje ainda, século 21? O que você acha? E eu posso afirmar, segundo a minha opinião, você fica com a sua e expressa se quiser. Eu vou expressar a minha. A minha pergunta foi: não é a Bíblia demasiadamente antiga para ter alguma utilidade para guiar os nossos dias hoje? E eu responderia sim, de maneira nenhuma. A Bíblia é um livro vivo, a própria palavra de Deus diz que a palavra é reta e viva, né? É um livro vivo que fala aos corações das pessoas, de qualquer época e em qualquer lugar. Você, por exemplo, pode estar assistindo o estudo, né? Porque não achou nada para fazer, porque não achou um filme interessante a assistir, não achou nada que fosse mais interessante a fazer e falou: vou assistir o estudo hoje do Café com Bíblia. Saiba que Deus pode tocar o teu coração nesta noite. Deus pode tocar a tua alma nesta noite. Deus pode vivificar você. Por quê? Porque Davi, quando ele estava triste, quando a alma dele estava abatida, quando o povo chegava e falava: onde está o teu Deus? Por que nós nos encontramos nessas situações? Por exemplo, nos dias de hoje, né, com esta pandemia aí, muitas pessoas falam: onde está o Deus que vocês buscam, que vocês servem? Que Deus é este que permitiu tal mal? Que Deus é este que permite tamanha maldade acontecendo? Mas Davi, ele vira e fala assim com ele mesmo, quando ele se entristece com aquelas perguntas, ele diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Pois saiba que ainda louvaremos ao Senhor nosso Deus, nos encontraremos nele alegria e compaixão, e nos voltaremos a ele que nos dá fôlego de vida. Está lá no Salmos 43, no Salmos 42, no Salmos 45.
Então, como a Bíblia pode ajudar a mim e a você em nossa vida diária, no nosso dia a dia? Como pode acontecer isso? Como a Bíblia pode nos ensinar a viver uma vida útil e significativa que agrade a Deus? Como pode isso? Como podemos chegar a este conceito de que a Bíblia é importante para hoje? Quando nós chegamos no Salmos, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como que eu entendo então que essa palavra ela serve para hoje? Só por causa da afirmação de que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Não. N afirmações tem, mas eu quero trazer duas. O Salmo 119, versículo 5, que eu acabei de ler. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala: toda a escritura é divinamente proveitosa e inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente esteja preparado para toda boa obra. Logo então eu entendo como a maturidade vai acontecendo. Porque eu não sei se você sabe, porque normalmente a gente pensa que maturidade é uma pessoa madura, é alguém que tenha uma idade avançada, que seja já experiente de vida, né? Tenha alguns anos de vida já. Mas maturidade não tem nada a ver com idade. Tem a ver com um modelo sábio de se comportar. Tem a ver com um modelo sábio de se comportar diante dos desafios da vida, diante das frustrações, diante dos medos. Maturidade é o fruto que vem da experiência vivida, que se transforma em aprendizado, que gera crescimento e produz transformação. Isso é maturidade. Pessoas maduras não agem sem pensar. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Está falando da palavra de Deus guiando o nosso dia a dia. Então, pessoa madura, ela não age sem pensar, sem fazer uma análise histórica da situação, holística da situação, sem ela pesar o que a decisão vai ocasionar para frente. Elas se entenderam que pessoas maduras, elas entendem que todo ponto de vista é só um ponto. E a gente precisa fazer uma grande análise sobre aquilo. Porque a partir do momento que a gente decidir tomar decisões, nós temos vários olhares sobre a mesma situação. E encontramos um lugar de sabedoria para decidir e agir. Porque tomamos um norte para a nossa vida, cujo qual a palavra de Deus vem nos guiando. E então podemos compreender que isso de pararmos e pensarmos, refletirmos, gerou uma experiência, se transformou em aprendizado e acrescentou um conhecimento que produziu o crescimento no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa vivência. Mas qual o maior benefício que podemos receber com a leitura da Bíblia? A Bíblia nos guia a Jesus Cristo, ela vai nos apresentar a Jesus, o Filho de Deus, né? Porque é muito interessante a gente falar, não, Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. É muito interessante falarmos esse versículo, recitarmos esse versículo, dizermos que cremos nesse versículo. Mas mais importante é nós vivermos compreendendo que o Filho veio para que nós tivéssemos vida. O mais importante é entendermos que a Bíblia nos guia a Jesus, em quem podemos encontrar a vida eterna.
Lembra comigo o livro de João, o quarto evangelho, no capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, estão escritos, está falando sobre o que está escrito na palavra, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, para que crendo, então tenhais a vida eterna, e creiais no seu nome. É possível, será, a gente conhecer o Deus verdadeiro? É possível conhecer este Deus que no livro de Isaías 45, versículo 5 nos diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus? Será que é possível conhecermos o Deus verdadeiro? Sim, é possível. Deus se nos tem dado a conhecer na natureza e na Bíblia. O Salmos 19 diz que a natureza apresenta o próprio Deus que a criou. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que são inexcusáveis. Já Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho. Como então eu posso ser alguém maduro? Eu posso ser uma pessoa madura. Eu não preciso ter uma idade avançada. Eu preciso pensar, eu preciso refletir conforme a palavra me ensina. Porque a Bíblia diz que ninguém conheceu a mente do Senhor que pudesse instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo em nós. Pessoas maduras não são movidas pelas opiniões dos outros, e nem pelos desejos do coração, e muito menos por impulsos de situações momentâneas. Elas percebem, pessoas maduras percebem, sentem, buscam discernimentos, ouvem a Jesus, fazem o que Ele quer. Pessoas maduras têm um comportamento que gera vida. Porque Jesus ele fala assim em Mateus capítulo 11, 25: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E a quem aquele Filho quiser se revelar. Ele está dizendo ali que ele se revela a quem ele quiser. E aquele a quem ele quiser se revelar, se ele escolher a mim ou a você, nós teremos acesso ao Pai, porque através dele teremos conhecimento de como o Pai é. E há alguma maneira pela qual Deus tem se dado a conhecer através do Filho? Sim, tem. Se nós abrirmos a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver que Deus tem se revelado com mais clareza em seu Filho, através de Jesus. Aí a gente chega em Hebreus 1:2 e diz assim: nos últimos dias, Deus nos tem falado através do seu Filho. Em João, no quarto evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, João, o discípulo, João, ele está escrevendo ali, ele está falando sobre o verbo da vida, ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre a glória, ele está falando sobre o Cristo, e ele não encontra um meio de expressar, e ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse nos deu a conhecer. A mesma coisa Isaías falou: um filho nos nasceu e se nos deu. Então a gente observa que Deus, ele fala acerca de si mesmo, ele nos apresenta a si mesmo. Quando chegamos em Efésios, ele diz lá que através de Jesus ele estava se reconciliando consigo mesmo, todos no mundo, e de ambos os povos fez um só, o povo de Deus. E então este povo de Deus, que é
adquire esta maturidade através da leitura da palavra, através de estar diante de um culto, cultuando a Deus, porque a gente não vai no culto buscar uma bênção. A gente vai no culto para cultuar. O culto é para Deus, não é para nós. Se eu vou buscar alguma coisa no culto, logo o culto não é para Deus, é para mim. Mas se eu cultuo a Deus, eu vou no culto cultuá-lo, e por cultuá-lo de coração, Ele me abençoa. Porque eu não preciso falar o que eu preciso. Eu não preciso abrir a minha boca e dizer o que eu quero. Ele sabe. Mas sendo Deus, decidiu ser cultuado e atender através das nossas orações. Logo Ele está falando, eu quero ter um relacionamento. Eu quero ter um posicionamento seu comigo. Aí a gente precisa observar o texto. A gente precisa trabalhar a interpretação do texto. Porque a gente precisa matar as nossas dúvidas. Por exemplo, eu perguntei, é possível conhecer a Deus? Sim, através de Jesus. Essa pergunta e essa resposta aconteceu na própria palavra, em João capítulo 14, versículo 8 e 9. Jesus está lá pregando, anunciando o evangelho, e de repente Felipe chega e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Ao que Jesus lhe respondeu: há tanto tempo tenho estado convosco, e ainda não me conheces? Como pode, Felipe? E Jesus conclui: quem me viu a mim, viu o Pai. Logo, se a palavra revela o Filho revela o Pai. Porque lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, vai dizer que toda a plenitude de Deus estava em Jesus, estava no Filho amado, em que Deus se compraz. Por exemplo, observe comigo o Salmo 145, versículo 8 e 9. Hoje eu separei bastante versículos. Hoje eu separei bastante versos para nós meditarmos. Eu quero te dar base de tudo, para que você compreenda, né? Para que você tenha esta informação assim como eu. Então o Salmo 145, versículo 8 e 9 diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, e é de grande benignidade. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Aqui está mostrando quem é esse Deus que nós buscamos. Porque a gente chega a conversar com as pessoas, se der uma oportunidade, a gente fala assim: você crê em Deus? Sim, creio. Você conhece Deus? Sim, conheço. Mas se a gente pedir para falar sobre Deus, dá aquele branco, dá aquele vazio, né? Mas uma coisa que todos sabem é que Deus está nos céus, né? É que Deus está na sua habitação. Como então nos chegarmos a Ele? Porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como isso deve acontecer? Deve acontecer em espírito e em verdade. Porque Deus é Deus, não precisa de nada, mas Ele procura algo. A palavra dele diz que Ele procura algo. A palavra de Deus diz que Ele está atrás de alguma coisa. E lá em João 4:24 está escrito assim: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque é esses que Deus procura. Se Deus procura a mim e a você, Ele nos encontra. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Como eu e você temos adorado a este Deus? Porque eu quero te dar uma informação muito preciosa, porque toda palavra é preciosa, mas os Salmos de número 90, no versículo 2, diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, tu já eras Deus. Mas e Jesus, que revela toda a plenitude de Deus, como foi, como que é? Como que acontece? Em Atos capítulo 14, versículo 17, diz assim: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo,
sempre fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento, de alegria os vossos corações. Deus sempre esteve suprindo as nossas necessidades. E então, a gente precisa entender que, como pessoas maduras, né, como seres pensantes, como verdadeiros adoradores que podemos ser quando o adoramos em verdade e em espírito, a pergunta que fica é: como saberemos que Deus nos ouvirá? Como saberemos que Deus atentará-se para as nossas orações, para o nosso clamor, para as nossas petições? Como eu e você podemos ter certeza que Deus responderá às nossas orações, aos nossos clamores? Jeremias capítulo 33, versículo 3 traz esta resposta. E nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que ele está fazendo ali? Está provocando em nós, né, uma ação. Quando eu e você lemos a palavra e tomamos uma ação, ele reage. Porque a minha Bíblia diz que Deus é um Deus vivo, né? Deus é um Deus vivo, benigno, misericordioso, poderoso, grandioso, majestoso. Este é o meu Deus. E ele diz para nós na sua palavra: clama a mim. Que quando nós clamarmos a ele, aí vem o restante do versículo: e responder-te-ei. E ao te responder, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí entra a revelação de Deus. Aí entra Deus se mostrando a nós quem Ele é. Jesus ele fala assim sobre a vontade do Pai, em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Está falando sobre o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Por isso que ele diz com tanta afirmação: clama a mim e responder-te-ei. Ele nos assegura que se nós formos a Ele, Ele nos atenderá. Deus não é demasiadamente grande para preocupar-se com nossas necessidades e problemas? Sim, Ele é grande e ainda assim se preocupa conosco. Deus está disposto a nos escutar quando falarmos com Ele. Por isso que temos esta garantia. Olha o Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam de verdade. E aí vem Jeremias capítulo 29, versículo 13, te dando a maior confirmação de todas. Quem sabe esta noite ainda você pode falar com Deus. Você pode se achegar a Ele. Jeremias 29, 13, marque este versículo aí. E medite. E quando você for orar, fale: Pai, eu quero te buscar de coração, porque eu sei que assim me ouvirás. O Jeremias 29, 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Entendeu? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus de coração? Porque Isaías capítulo 29, versículo 13, se eu não me engano, diz que o povo se achega a Deus com louvores, cânticos, com adoração em seus lábios, falando palavras belas e bonitas, mas o coração está distante dele. E uma pergunta que eu deixo: é possível entendermos por completo a Deus e a sua maneira de agir?
Será que é possível? O que você acha? Eu te digo que não, porque Deus é maior do que tudo que podemos compreender. Se pudéssemos explicar Deus, ele não seria Deus, seria a criação do homem. Mas o homem é a criação de Deus. E a sua palavra diz assim em Romanos 11:33, para que nós entendamos que Deus é maior do que nós podemos entender. Deus é maior do que tudo. Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo diz assim, quando ele vai falar sobre Deus, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus passos. Mas então como chegamos ao entendimento de que Deus criou o universo, de que Deus criou o mundo, de que tudo está sob o seu controle? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: é pela fé que entendemos que os mundos por ele foram criados. É pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível estar perto de Deus. Observe comigo que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus antes creia que ele existe. O que o texto está dizendo? Que quando eu decidir, que quando eu parar e dizer, eu vou orar, eu vou falar com Deus, o texto está me dizendo que antes de eu tomar essa decisão, é necessário eu crer que ele existe. E só pessoas maduras, né? Pessoas com maturidade conseguem discernir isso. Porque pessoas maduras, elas são sensíveis, elas têm um coração aquecido, elas não são volúveis, elas não são manipuladoras e nem são manipuladas. Ao contrário, elas já entenderam que sua identidade é Cristo. Que é importante é como Ele, é como Deus nos vê. E não como as pessoas gostariam de nos ver. Ou como as pessoas gostariam que fôssemos. Maturidade reflete o equilíbrio entre firmeza e doçura de coração. Jesus nos ensina que devemos ser como crianças em relação ao que é mal. Porque eu e você, quando maduros, quando já chegamos àquela maturidade, nós conseguimos discernir o que é bom e o que não é. O que é certo e o que é errado. Nós decidimos isso. Nós sabemos entre o bem e o mal. Por que nós conseguimos entender isso? Por quê? Por que eu e você podemos decidir entre o certo e entre o errado? Qual é a relação entre Deus e o homem? Davi ele pergunta, né? Davi ele pergunta a Deus: que é o homem para ti? Que é o homem para que te lembres dele? Que é o filho do homem para que visites a ele? E o próprio salmista responde no Salmos capítulo 8, versículos 5 e 6. E ele diz assim: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroastes, desse-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos. Este é o nosso Deus. E quais as responsabilidades que Deus lhes designou? Quando a gente retorna ao livro de Gênesis para conhecer a vontade perfeita de Deus, diz assim: então
Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei-vos a terra. Populai a terra, dominai sobre ela, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre ela. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por quê? Porque a gente leu os Salmos capítulo 8, versículo 5. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, e lhe destes domínio sobre todas as obras das suas mãos. Por quê? Porque o Salmos capítulo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se Jesus nos ensina a ser como crianças, porque só aquele que for como criança herdará o reino dos céus, ao mesmo tempo nos diz que precisamos ser adultos. Não está se contradizendo. Diz que temos que ser criança para herdarmos o reino dos céus, mas nos diz que temos que ser adulto no jeito de viver. Quando fazemos assim, ele começa a ser percebido através da nossa vida. E então o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, vamos ver aqui, diz lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Então, se agirmos dessa forma como criança para herdarmos o reino dos céus, e como adultos para que Cristo seja visto em nós, nós somos embaixadores em nome de Cristo. E quando nós conversarmos com alguém, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que a maturidade chega? Por que que a maturidade chegando nós devemos agir como criança e ser como adultos para herdarmos o reino dos céus? Porque 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, agora a gente compreende que a maturidade reflete um grande equilíbrio entre firmeza, doçura e pureza. Por isso Jesus ele faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Jesus tem uma escola para nos ensinar. E o que nós aprenderemos nessa escola? Ser humilde de espírito como ele. Viver como filho, como ele viveu. Ser obediente como ele foi. Ser um bom servo como ele foi. Que eu e você tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus. De agradar a Deus. Como eu ser como criança para herdar o reino dos céus? É eu ter maturidade para compreender as coisas. Porque se eu tenho um pai, eu me sinto seguro perto do meu pai. Você consegue recordar que em meio à tempestade Jesus dormia? E quando ele levanta, ele fala: homens de pequena fé, mar, se aquieta, vento, cala-te. Ele domina sobre a criação. E não foi isso que Deus falou para o homem em Gênesis 1:28?
O nosso estudo hoje é Respostas para a Vida. Se você achou difícil entender todo o contexto, assista o vídeo de novo, né? Reflete aí nos versículos que a gente cita, pega eles, lê, medita sobre eles, descobre qual a vontade de Deus para a sua vida. Quando fazemos assim, Jesus começa a ser percebido em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o que eu digo para você? Que você seja sempre como uma criança, em relação ao que é ruim, em relação ao que é mal. E que você seja uma pessoa madura, que você viva como um adulto, espiritualmente, emocionalmente e nas suas decisões a partir de hoje. Que você viva de acordo com a vontade do Pai. Que você compreenda que nem só de pão podemos viver, mas precisamos depender da palavra de Deus. Quando estávamos naquele alvoroço da pandemia, que todo mundo tinha que ficar na casa, tudo era regrado, as igrejas não podiam abrir, todo mundo falava que queria que a igreja estivesse aberta, porque queria ir na igreja, e a igreja abriu. Procure a igreja. Não pense no ponto de que, eu não vou na igreja A, não vou na igreja B, não vou na igreja C, porque lá só tem problemas, lá só tem isso, lá só tem aquilo. Eu vou na igreja quadrangular, na primeira igreja quadrangular de Castro, ali próximo ao Caramuru, tanto o campo quanto o posto, pertinho, na rua Anacleto da Fonseca, lá. Para mim, ao meu ponto de vista, é um ótimo lugar, é um bom lugar. Eu decido estar lá. E digo para você que você será bem-vindo. Mas não venha na igreja pensando que igreja é lugar de problemas e você está indo em outra igreja porque lá não vai ter problemas. Você tem que ter na tua mente que igreja é lugar de pessoas e pessoas são problemáticas. Então logo a igreja vai ter problemas. Só que o papel da igreja é evangelizar, é pregar a palavra. E quem vai transformar estas pessoas é a palavra de Deus. Vamos lembrar aqui só para a gente ver só um ponto que eu vou relembrar, a gente já está encerrando, né? Que eu vou falar sobre a maturidade. Só um pontinho para a gente entender. Então o estudo de hoje é Respostas para a Vida. Então eu te digo, procure a igreja. Vai ter comunhão com Deus dentro da igreja. Jesus falou, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Casa onde você cultua, onde eu cultuo. Amanhã, por exemplo, na igreja que eu congrego, tem culto. Vai lá, procura lá. Às 8 horas da noite inicia-se o culto, culto de oração, culto onde falamos com Deus, culto onde ouvimos a palavra da verdade, ouvimos a mensagem e cultuamos a Deus. Mas para isso, a gente não pode ter em mente que eu vou trocar de igreja porque igreja onde eu estou indo tem problema. Toda igreja tem problema, porque igreja é lugar de pessoas e pessoas são problemáticas. Pessoas têm problemas. E quando as pessoas vão à igreja, elas estão tentando fazer o que Cristo falou: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente sempre vai ver na palavra de Deus tentando provocar em nós uma ação para que Ele venha com a reação. Então, se nós estivermos cansados, oprimidos, sobrecarregados, é para irmos a Ele e Ele nos aliviará. É para chegarmos a Deus e Deus se chegará a nós. É para clamarmos a Deus e Deus se revelará a nós. Sempre tem que ter uma ação nossa para acontecer a reação de Deus. Não é que Ele não pode, é que Ele, sendo Deus,
em toda a sua majestade e poderio, decidiu ser assim. Então, se nós com estes problemas vamos à igreja e lá tem mais pessoas com problemas, o que vai ser? Um problemão? Não. Aí entra a nossa maturidade. Através da palavra de Deus, a lemos, conhecemos a Deus através de Cristo, porque a palavra de Deus vai revelar o seu Filho, e o seu Filho vai revelar o Pai. Entendemos que maturidade é o fruto que vem da experiência vivida, que se transforma em aprendizado e gera crescimento emocional e pessoal, que produz transformação. Logo, o Jonathan problemático deixa de ser daquela situação, porque agora ele está em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Logo as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, porque aconteceu ali uma transformação. Tanto é que o Salmos 42 vai dizer o Deus de Jacó, o Deus que transforma. Jacó precisava ser transformado. Quem sabe eu e você precisamos? Eu tenho certeza que eu preciso ser transformado em diversos pontos. E você? Então hoje eu deixo o meu convite aí a você. Para toda segunda-feira você está acompanhando o nosso estudo. Deixo o meu convite para você que a igreja onde eu congrego está de portas abertas. Amanhã tem culto. Aparece lá. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Se for o caso, assista de novo o estudo Respostas para a Vida, e que Deus te abençoe. Se você tiver necessidade, eu vou falar pela terceira vez, Deus te abençoe. Se você tiver necessidade, se você sentir no teu coração, compartilhe o vídeo com alguém. Envie estas informações a alguém. Ok? Agora eu encerro por aqui. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este tempo que passamos juntos? Eu quero orar pela sua vida, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você ficou aí acompanhando o estudo, você ficou aí assistindo o estudo, né? Eu não vejo todos que assistiram, mas algumas pessoas eu consigo identificar que assistiram. Então, não vou mencionar nomes para mim não esquecer de ninguém, né? Então, para não ficar feio para ninguém aqui, não vou citar nomes, mas você que esteve acompanhando e eu vi o seu rostinho aí, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você, quero agradecer aí por esse tempo. Vamos, e eu te convido a junto comigo fazer essa oração, ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por cada vida que acompanhou esse estudo neste momento, ó Pai. Eu te peço que derrame sobre eles as suas bênçãos, que o Senhor ponha a sua mão sobre a vida deles, ó Pai. Os guarde, os proteja, os abençoe, ó Deus. Toca a vida deles, ó Pai. Encha-os de bênção, ó Deus. Que eles possam provar-te e ver que o Senhor é bom, ó Deus. Que nós possamos viver o Salmos 34:8 todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande e Tu és poderoso. Então neste momento eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até a próxima. Fui!